Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do WRX Channel e esta é mais uma videoaula semanal. Hoje, atendendo a diversos pedidos, vamos começar o projeto de um amplificador de tensão utilizando um transistor de efeito de campo. Dessa vez vamos fazer o projeto passo a passo e vamos criar algumas diretrizes iniciais para termos um ponto de partida e sabermos como efetua-se o projeto de um amplificador deste tipo, que é muito melhor ensiná-los a fazer o projeto passo a passo. Inclusive vamos projetar para uma resposta em frequência específica do que simplesmente calcularmos um amplificador, não é mesmo? Já tivemos aulas do gênero, agora vamos fazer o projeto e melhor ainda, vamos testá-lo na prática no laboratório e comparar os resultados para vermos o que ocorre. Mais uma vez vamos dividir a nossa videoaula em partes. Esta videoaula do amplificador vai ter duas partes. Na parte de hoje, que é a primeira parte, vamos fazer apenas o projeto teórico. Vamos fazer todos os cálculos pertinentes ao circuito amplificador para que, teoricamente, ele feche com os dados exigidos pelo projeto. E aí, na semana que vem, na parte 2, vamos efetuar uma simulação para comprovar se o amplificador está mesmo funcionando como calculamos, e aí faremos o teste aqui no laboratório com todas as medidas de tensões e correntes quiescentes do circuito, o cálculo de ganho e a comprovação da resposta em frequência. Muitos têm me pedido sobre amplificadores, então esta videoaula vai ser bem interessante. Em breve espero poder começar projetos de amplificadores de áudio aqui no canal também, que a galera está pedindo. Então, let's get started! Estamos aqui no computador e vejam o nosso circuito amplificador completo. A topologia é em fonte comum, porque a fonte do nosso transistor de efeito de campo é comum à entrada e à saída do circuito, por isso esse nome. Vejam que não temos o valor de nenhum resistor e nenhum capacitor, logo teremos que projetar componente a componente. Então vamos lá. As diretrizes do circuito amplificador são as seguintes. Aqui nas especificações, queremos um ganho de tensão maior ou igual a 6 volts por volt. A alimentação do circuito deverá ser 20 volts. Deve conter um resistor de carga igual a 5,6 kΩ. E a frequência de corte inferior deve ser menor ou igual a 100 Hz. A partir destas diretrizes faremos o projeto. E o transistor utilizado deve ser o 2N7000, que é um MOSFET NMOS. Vejam que aqui o gerador de sinais já foi prevista a impedância de saída do dispositivo, que é da ordem de 50 ohms. Vamos começar o projeto então. O primeiro passo é conseguir os parâmetros de datasheet. Os seguintes parâmetros são ID-ON, que iremos precisar, VGS-ON e VGS Threshold, que é o nosso VT. Aqui está o datasheet do 2N7000. Vamos procurar então os parâmetros que precisamos. Primeiro, ID-ON. Vejam que a nossa VGS de Threshold está aqui. O valor típico, como podem ver, é de 2,1 volts. Então já vamos preencher isso na nossa tabela. VT igual a 2,1 volts. ID-ON está aqui, tem o valor típico de 600 mA. Vamos preencher isso em nossa tabela. ID-ON igual a 600 mA. E agora vamos localizar o VGS-ON. VGS-ON é a tensão gate source para o nosso ID-ON, então é 4,5 volts. VGS-ON igual a 4,5 volts. Com isso já temos os parâmetros que precisamos para dar continuidade aos cálculos do circuito. Vamos iniciar com a análise DC, lembrando que os capacitores são um circuito aberto, então o que resta do nosso circuito são estes 4 resistores que devem ser determinados. VDD igual a 20 volts,
Vamos inicialmente arbitrar dois valores para o divisor de tensão do gate do dispositivo. Para facilitar os nossos cálculos, vamos fazer RG1 igual a RG2. Dessa forma, temos um divisor de tensão simétrico. Vamos pegar um valor de uns 470 kΩ para garantir uma impedância de entrada já alta para o nosso circuito. Dessa forma, de cara já conhecemos a tensão VG, que queremos calcular, que será igual a VDD sobre 2. Como os dois resistores são iguais, a nossa tensão VG é igual a VDD sobre 2, que é igual a 20 sobre 2, que é igual a 10 volts. E aí eu já montei essa tabelinha aqui no Excel para irmos preenchendo os dados. Vejam que temos a análise teórica, a simulação e a prática. A simulação e a prática preencheremos na semana que vem. Hoje vamos preencher a análise teórica. Já sabemos que VG é igual a 10 e a unidade é o volt. A nossa tensão VS, a tensão em Sears, aqui no pino 1 de Q1. Se eu medir este ponto em relação ao terra, eu tenho a tensão VS. Pela lei de Ohm, sabemos que a corrente ID circula por RS também. Dessa forma, já determinamos uma expressão para a tensão VS, que será igual a resistência RS vezes a corrente ID. Como são duas variáveis nesta equação, vamos arbitrar um valor para o resistor RS também. Já vamos pegar um valor comercial, vamos pegar um valor da ordem de algumas centenas de ohms, VS. Então vamos pegar um valor de 220 ohms para RS e temos essa expressão 220 ID. VS é igual a 220 ID. Agora temos que determinar a corrente ID. Vamos utilizar para isso essa equação aqui. ID igual a K vezes VGS menos VT ao quadrado. O parâmetro K pode ser encontrado com esta equação aqui. Estas equações são obtidas da teoria de transistores de efeito de campo. Consultando qualquer livro do gênero, vocês vão encontrá-las. Então, ID on sobre VGS on menos VT elevado ao quadrado. Conhecemos ID on, VGS on e VT, são os parâmetros do datasheet que encontramos. Dessa forma, o K é igual a 600 mA, que é a nossa ID on, dividido pela VGS on, que é 4,5, menos 2,1, que é VT. Isso tudo elevado ao quadrado. Resolvendo isso, vamos utilizar o Octave, que dá para nomear variáveis. Então temos ID on, que é igual a 600 mili, VGS on, que é igual a 4,5 volts. Aqui temos que colocar 0,5. VT, que é igual a 2,1 volts. E o nosso parâmetro K é igual a ID on dividido por VGS on menos VT ao quadrado. 0,1041 ampere por volt ao quadrado. A nossa tensão VGS é VG menos VS. Mas sabemos que VS é RSID. Então, a tensão VGS será igual a VG menos RSID. E RS arbitramos como 220 ohms.
Com isso, temos uma expressão para VGS. E tendo K e VGS em função de ID, podemos descobrir a corrente ID, que é de suma importância para o nosso circuito. A equação de ID é K vezes VGS menos VT ao quadrado. Substituindo estes valores, temos ID igual a 104,1 mili, que é o parâmetro K, vezes VGS. Quem é VGS? É VG menos 220 ID. VG é 10 volts, então vamos colocar 10 menos 220 ID menos VT, que é 2,1. Isso tudo ao quadrado. Com isso, ID fica em 104,1 vezes 10 na menos 3 vezes, aí vamos resolver 10 menos 2,1, 10 menos 2,1, 7,9, então vezes 7,9 menos 220 ID. Isso tudo ao quadrado. E agora podemos resolver este termo aqui, pois temos produtos notáveis. Então, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Com isso, resulta em 7,9 ao quadrado, 62,41, menos 2 vezes 7,9 vezes 220, 3.476 ID, mais 220 ao quadrado. 220 vezes ele mesmo, 48.400 ID ao quadrado. Para facilitar nossa vida, podemos passar esse termo para o outro lado dividindo ID. Então, vamos fazer o seguinte, vamos copiar tudo, colar, daí eu recorto ele daqui e faço ID dividido por ele. Isso resulta nesta expressão, temos 1 multiplicando ID em cima, então eu posso fazer 1 dividido por 104,1 vezes 10 na menos 3. 1 dividido por 104,1 vezes 10 na menos 3 dá 9,6, arredondando. Então, 9,6 ID no lado esquerdo da igualdade. E isso é igual a isso tudo aqui. Agora vamos passar esse termo para o outro lado, subtraindo. Tudo isso aqui é igual a zero. Esse 9,6 eu subtraio daqui. E aí, fazendo menos 34,76 menos 9,6, que podemos fazer mais. Então, 34,76 mais 9,6, 3485,6. 3485,6, negativo, porque é menos menos. E aí resulta nessa expressão bacana aqui que pode ser resolvida com a famosa equação de Bhaskara. E aí quem quiser pode resolver isso aqui à mão, é muito simples, a equação é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Vejam que a equação de Bhaskara tem suas utilidades no projeto de amplificadores.
E aqui o A é o 48.400, o B é menos 3.485,6 e o C é 62,41. Como estamos com o Octave aberto, vamos resolver isso no Octave. É barbadinha. Vamos criar um vetor para x, e aí colocar o 48.400, o menos 3485,6 e o 62,41. Vetor criado, e agora damos o comando roots de x, e ele retorna as duas raízes possíveis. Temos uma ID1, que é igual a 38,679 mA, e uma corrente ID2, que resultou em 33,33 mA. Mas agora, qual corrente é válida para o nosso circuito? Sabemos que para o MOSFET estar na região de saturação, lembrando que o transistor de efeito de campo, ele precisa estar na região de saturação para funcionar como amplificador. Para isso, o VGS deverá ser maior que VT. Com isso, fazemos a comparação para as duas correntes. Temos VT e temos VGS. A tensão VGS sabemos que é igual a 10 menos 220 ID. Jogando o ID1 nessa expressão, teremos 220 vezes 38,679 mili. Resolvendo aqui, VGS1, vamos chamar, é 10 menos 220 vezes 38,679 mili. 1,49 volts. E a VGS de ID2 é 10 menos 220 vezes 33,33 miliamperes. Só vamos substituir aqui 33,33. 2,66 volts. Sabemos que 2,66 é maior do que 2,1, que é o nosso VT, portanto, ID2 é a corrente ID do circuito. Vejam que, utilizando ID1, temos uma tensão inferior a VT e o transistor não estará na região de saturação. Dessa forma, a corrente ID resulta em 33,33 miliamperes. Vamos preencher na nossa tabela 33,33 miliamperes. E a nossa VGS, 2,66 volts. Vamos preencher depois, pois já temos a equação pronta, que é VG menos VS. Então, vamos preencher ainda VS, e com isso teremos VGS na tabela. Mas para isso teremos que determinar o valor de RD ainda. E o valor de RD deverá ser determinado depois. Primeiro vamos iniciar uma análise AC no circuito, para assim poder seguir o nosso projeto. Esse aqui é o modelo AC do nosso circuito. Temos a fonte de corrente controlada por tensão, GM-VGS, que é um nível de abstração mais baixo para o transistor de efeito de campo. A nossa carga RD cai para o terra, pois as fontes de tensão independentes são um curto-circuito e os capacitores são um curto-circuito. Dessa forma, ligamos RD direto em RL e os dois resistores RG1 e RG2 em paralelo resultam em 235 kΩ. E uma resistência RG. É simplesmente 470 dividido por 2. E aí precisamos determinar o ganho do circuito. Vamos arbitrar um valor para o ganho que
atenda a nossa exigência, que deve ser maior ou igual a 6 volt por volt. Vamos arbitrar um valor de 25 volt por volt para o ganho AV. Com isso, estamos atendendo às diretrizes do projeto. Então, o ganho AV arbitrado é 25 volt por volt. Vejam que RD e RL estão em paralelo. Vamos chamar de uma resistência R' L, RD paralelo com RL. Sabemos que RL deve ser 5,6. Então, isso aqui é igual a RD em paralelo com 5.600 ohms. A equação que calcula GM é igual a 2 vezes ID dividido por VGS menos VT. Temos a corrente D, temos VGS e temos VT. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 33,37 mili dividido por 2,66, que é VGS, menos 2,1, que é VT. Resolvendo isso no Octave, temos 2 vezes 33,33 mili sobre 2,66 volts menos 2,1. Resulta em 0,119 ampere por volt. É a unidade desse cara. Sabemos que o ganho de tensão AV é a razão entre VO e VI. Isso todo mundo já sabe. Temos então que encontrar uma equação que correlacione VO e VI. Afinal de contas, o ganho AV já determinamos como 25 volt por volt, seguindo as especificações do projeto. Olhando para o modelo AC, vemos de cara que a tensão VO é igual a carga resultante do paralelo de RD com RL, vezes uma corrente IO que por ela circula. Então, com isso, podemos colocar que VO é igual a R'L vezes IO. Lei de Ohm. Ainda, se observarmos aqui, temos a nossa fonte de corrente. Essa fonte de corrente, GM vezes VGS, circula no sentido contrário de IO. Portanto, temos menos GM VGS igual a IO. E já podemos substituir de cara aqui na expressão de VO como menos GM vezes a nossa carga R'L vezes VGS. VGS é a tensão que controla a fonte de corrente e está aqui mais e menos VGS. Em outras palavras, é a queda de tensão em RG. E observando o circuito, temos um divisor de tensão entre a resistência de saída do gerador de sinais e o resistor equivalente RG. Com isso, podemos determinar uma expressão para VGS, que é a equação clássica do divisor de tensão. VGS é a resistência equivalente RG dividido por RG, mais RG minúsculo, que é a resistência do gerador, vezes VI, que é a tensão de entrada. Como temos resistores altos para RG, se dividirmos RG por RG mais 50, que é a resistência do gerador, teremos um valor muito próximo de 1. Não concordam? 235.000 dividido por 235.050. Confirmando aqui no Octave, 235.000 dividido por 235.050, 0,999, então é aproximadamente 1. E aí podemos simplificar os cálculos, vamos facilitar nossa vida conhecendo este parâmetro.
vamos dizer que esse termo todo aqui vale 1, então VGS é igual a VI. Pronto, isso cria uma expressão muito mais fácil para a nossa VGS. Agora temos uma expressão para VO, uma expressão para VI. Podemos dizer que VO é igual a menos GM R'L vezes VGS, VGS igual a VI, então é vezes VI. E finalmente o nosso ganho de tensão será igual, vamos colocar assim, VO por VI. Então passamos esse VI dividindo no lado esquerdo e sobra menos GM vezes R'L. Como temos o ganho de tensão AV, que arbitramos o valor de 25, sabemos que 25 já em módulo é igual a GM vezes R'L. Agora ficou fácil de encontrar R'L, pois temos GM também. R'L vai ser igual a 25 dividido por GM, que resultou em 0,119. A carga RL2, vamos chamar assim aqui no Octave, é igual a 25 sobre 0,119, que é 210,08. 210,08 ohms. E com isso, finalmente, determinaremos o valor do resistor RD, pois sabemos que R'L é o paralelo de RD com RL, que é 5K6, e conhecemos o valor da resistência equivalente. R'L é igual a 1 dividido por 1 sobre RD, paralelismo de resistores dividido por 1 sobre RL. O inverso da soma dos inversos. Isso também todo mundo já sabe. Então, substituindo os valores, RL é 5.600. E aí podemos fazer aquele algebrismo básico. Vamos dividir. E dividindo isso aqui por 1, resulta neste termo aqui. Desta forma, temos esta expressão aqui. R'L é 210,08. Já vamos substituir. Agora temos apenas a incógnita, que é o RD. Vamos isolar RD na equação. Menos 1 sobre RD, passei para o lado esquerdo, é igual a 1 sobre 5.600 menos 1 sobre 210,08. 1 dividido por 5.600 menos 1, vamos abrir parênteses, dividido por 210,08, dá este valor aqui. 1 sobre isso é o nosso RD. Como temos menos dos dois lados da expressão, resulta em mais. Então é 218,27 ohms. Como regra de projeto, normalmente adota-se um resistor de dreno ligeiramente superior ao resistor de fonte. Então vamos utilizar o comercial de 270 ohms, que é um pouquinho superior ao 220 ohms que arbitramos para o resistor RS. Com isso, os nossos resistores estão todos determinados. Vamos para a parte 2 da análise DC. Vamos dar mais uma olhada no circuito completo. Pode ser este da análise DC. Sabemos que VD é igual a VDD menos a tensão em cima de RD. Pela lei de Ohm, a tensão em RD é RD vezes ID. Como temos RD e ID, calculamos a tensão de dreno aqui do circuito. Barbadinha. Então, VDD
ou melhor dizendo, VD é igual a VDD, que é a tensão da fonte, menos RD vezes ID. VD é igual a 20, menos 270, que é o valor que arbitramos, vezes 33,33 mili. Resolvendo isso, VD é igual a 20 menos 270 vezes 33,33 mili. Temos uma tensão de 11 volts, podemos arredondar. Nossa VD, já completando aqui, é igual a 11 volts. A expressão que encontramos para VS, vamos ver aqui, temos que calcular VS ainda, que é a tensão aqui em source, tensão na fonte, é a queda de tensão em RS. Então, VS é igual a RS vezes ID. Afinal, a corrente D circula por RS também. VS é igual a RS vezes ID. RS é 220 ohms. ID 33,33 miliamperes. Equação bem simples de resolver também. VS é igual a 220 vezes 33,33 mili. 7,33 volts. Completando em nossa tabela. E fechou, né? Porque resulta em uma tensão VGS que havíamos calculado já de 2,66 volts. Deu 2,67, então está ok. VDS deu esse valor aqui, nem precisamos calcular. 3,67 volts, que é VD menos VS. O próximo passo é projetar o circuito para ter uma resposta em frequência. A frequência de corte inferior igual ou menor a 100 Hz. Verificando aqui exatamente isto. Esse parâmetro atendemos e atendemos. Só falta então a frequência de corte inferior. Só relembrando, vamos fazer um gráfico bem grosseiro aqui, só para relembrar a resposta em frequência. Temos aqui o nosso eixo da frequência em Hz e a nossa amplitude em dB. Aqui a frequência. A resposta em frequência de circuitos amplificadores é uma espécie de curva de um filtro passa-banda, entretanto com uma largura de banda mais ampla. E aí temos aqui a nossa resposta, a nossa frequência de corte inferior. Vamos colocar outra cor. Gráfico bem grosseiro mesmo, só para explicar. Temos aqui a nossa amplitude máxima do nosso sinal, o nosso A máximo, e a frequência de corte inferior, a FL, se dá no ponto em que temos o A máximo menos 3 dB. Ou seja, verificando a amplitude máxima do amplificador, 3 dB abaixo da amplitude máxima, verificando no eixo da frequência qual frequência estamos, teremos o resultado da frequência de corte inferior. A frequência de corte superior não é o tópico deste vídeo aqui, mas aqui a menos 3 dB também, aí na frequência alta. Então aqui a nossa frequência de corte superior. Queremos que essa frequência aqui seja igual ou menor a 100 Hz. É o que vamos fazer então. Como já estudamos em outros vídeos do canal, os capacitores são responsáveis pela frequência de corte inferior do circuito. Eu tenho aqui o modelo T
do modelo AC do nosso amplificador, nossa fonte de corrente controlada por tensão, surge essa resistência 1 sobre Gm e os nossos componentes periféricos, e agora vamos considerar os capacitores no cálculo. Podemos equacionar por transformada de Laplace, mas demanda muito tempo, então vamos utilizar um artifício que é matar os outros capacitores e ver a resistência que o capacitor resultante enxerga no circuito. O que significa matar os outros capacitores? Colocar um curto. Temos que analisar a resistência de C1, resultante de C1, curto-circuitando C2 e CS, de C2 curto-circuitando C1 e CS, e de CS curto-circuitando C2 e C1. Fiz essa imagem que eu acho que fica mais clara, então vejam que colocamos um curto em C2 aqui, então RD foi ligado a RL de novo. Colocamos um curto em CS e 1 sobre Gm ficou ligado direto ao ground. E aí vamos calcular a RC1, que é a resistência vista pelo capacitor C1. E o que é a resistência vista por C1? Imagine que colocando um ohmímetro nestes dois pontos onde C1 está conectado, verificamos qual a resistência medida. Observando, temos RG, que caiu para o terra, e o RG, que são os dois divisores, os dois resistores de gate em paralelo, também para o terra. Ambos estão em curto, deste ponto para este, então medindo este ponto aqui e este ponto, todos hão de concordar que temos o RG em paralelo com o RG. Dessa forma, a equação que determina RC1 é igual a RG mais a resistência do gerador, em outras palavras, 235.050 ohms. Vamos agora verificar para RC2. E aí insisto com vocês fazerem essa análise criteriosa no diagrama para entenderem direitinho. Da mesma forma, agora curto-circuitamos C1, RG ficou em curto com RG, curto-circuitamos CS, 1 sobre Gm está para o terra, e agora vemos a resistência RC2, enxergada pelo capacitor C2, ou melhor, que o capacitor C2 enxerga. Todo mundo há de concordar que é a série entre RD e RL, pois estão os dois no terra, ou seja, 270 mais 5.600. RC2 é 270 mais 5.600. RC2, 270 mais 5.600, 5.870 ohms. E agora vamos ver CS. Colocamos um curto em C1 e um curto em C2 e vemos o R'S, que é a resistência que CS enxerga no circuito. Olhando a partir deste ponto, podemos dizer que RS, que é a resistência de source, está em paralelo com 1 sobre Gm. Pois seguindo o circuito, temos uma resistência muito pequena, que é a resultante do paralelo destes dois componentes. Podemos desprezar no cálculo, então sobra este paralelo aqui. RS é 220 ohms. Gm calculamos lá em cima, vamos achar. 0,119. Resolvendo isso, RS é igual a 220. Vamos primeiro colocar assim, vamos criar uma variável auxiliar só para fazer o 1 sobre Gm. 1 sobre Gm é este valor, então RS é igual ao paralelo destes dois, podemos fazer o produto pela soma, 220 vezes a resposta,
sobre 220 mais a resposta. Deu algum erro no nosso resultado? Vamos fazer o seguinte. Deu 8,4. Para não confundirmos, vamos tentar de novo, só que utilizando o valor. Talvez seja algum probleminha no software. Então, 220 vezes 8,4 sobre 220 mais 8,4. Agora sim, 8,09 ohms. Agora que temos estes resistores vistos pelos capacitores, vamos arbitrar um valor para FL que tem que ser menor ou igual a 100 Hz. Vamos pegar um valor de 80 Hz. 80 Hz para a nossa frequência de corte inferior. E agora, conhecendo FL, conhecendo as resistências vistas pelos capacitores, calculamos a capacitância dos capacitores. Meio redundante as capacitâncias dos capacitores, mas é isso aí mesmo. O ômega CS é igual ao ômega L, que é 2 vezes π vezes FL, nossa frequência de corte inferior. Podemos dizer que o ômega CS é 2π vezes 80. Duas vezes π vezes 80, 502,65 radianos por segundo. E aí precisamos do ômega C1 e do ômega C2, que é uma barbada. Utiliza-se como regra geral um valor 10 vezes inferior em relação ao ômega CS. Então, 502,65 sobre 10. (50,265 radianos por segundo) é o ômega C1 e também o ômega C2. Temos que calcular estes ômegas para aplicar a transformação em frequência e assim descobrir a capacitância. Bem simples. Agora é uma barbada. Ômega C1 é 1 sobre C1, que é o nosso capacitor, vezes a resistência por ele vista, o RC1. De cara, podemos dizer que o C1 vai ser igual a 1 dividido por ômega C1 vezes RC1. Ômega C1 deu 50,265 radianos por segundo. RC1 lá em cima, 235,50. 235.050 ohms. E aí vamos colocar aqui embaixo, C1 será igual, C1 é igual a 1 sobre 50,265 vezes 235.050, 84,64 vezes 10 na menos 9, ou seja, 84 nanofarad, aproximadamente. Já vamos de cara designar o valor comercial superior mais próximo, que é 100 nanofarad. E aí C2 é a mesma equação, só que para ômega C2 e para RC2.
Então é 1 dividido por 50,265 vezes RC2, 5.870. C2 é 1 dividido por 50,265 vezes 58,70. 3,3 micro. 3,3 microfarad. Pegando o comercial superior mais próximo, até acredito que existam capacitores assim, mas vamos pegar o valor que é mais simples de encontrar no mercado, que é 4,7 micro. E por último, e não menos importante, CS. CS é o ômega CS sobre o R' S. 1 sobre 502,65 vezes 8,09. CS é igual a 1 dividido por 502,65 vezes 8,09. 2,45 e na menos 4. Deslocando duas casas, temos 245 micro. Podemos pegar o valor de 220 microfarad. Com isso, podemos colocar aqui que o ganho foi projetado para 25 volt por volt. Frequência de corte inferior 80 Hz. E os demais dados verificaremos na semana que vem. E toda essa calculeira resultou neste circuito show de bola aqui que vamos testar na simulação e na prática na segunda e última parte deste projeto do amplificador de tensão. Como podem ver, já ficou super extensa essa videoaula, por esse motivo resolvi dividi-la em duas partes. Então, é isso. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. Então esta foi mais uma videoaula do WR Kits Channel. Como sempre, clique em gostei, compartilhe o conteúdo, favorite este vídeo, que isso é muito importante para nós. Se é novo aqui no canal, clique em se inscrever, pois você não perde nenhum vídeo, nenhuma promoção e nenhuma novidade aqui da WR Kits. Deixe seu comentário se ainda restaram dúvidas quanto ao projeto do amplificador. Comente aqui embaixo no YouTube que o mais breve possível estaremos respondendo o seu Save Our Souls. Semana que vem vamos fazer a simulação no circuito, até quem quiser já ir se adiantando e testando nos simuladores, no RT Spice, no Isis Proteus, vá fazendo isso para já ter a comparação dos resultados. E também vamos testar o circuito aqui na prática e fazer aquela análise final bem bacana, comparando os valores teóricos da simulação e do circuito prático. Então até lá, muito obrigado por assistir como sempre, não percam os nossos demais vídeos. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKits. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkits@wrkits.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.